Adão e sua mulher foram julgados por Deus após terem desobedecido a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Reconhecendo que sua mulher seria a mãe de todos os descendentes, Adão a chamou de Eva. Deus então realizou o que pode ser considerado o primeiro sacrifício, ao confeccionar túnicas de peles para cobrir Adão e Eva. É provável que essas peles não tenham sido criadas do nada, mas sim obtidas através do sacrifício de algum animal. Após isso, Deus proclamou em sua corte celestial: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, ele não deve estender a mão e tomar também-se a árvore da vida, comer e viver eternamente. Aqui Deus não expressa medo de que o homem se torne eterno como ele, mas sim uma preocupação de que o homem ainda não está pronto para viver a vida eterna sem antes passar pela redenção. Após expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, Deus colocou querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho até a árvore da vida. Por que Deus escolheu esses anjos, os querubins, para essa tarefa? Quem são eles? E como é realmente a aparência desses anjos? Os querubins, ou querubu em hebraico, são criaturas sobrenaturais associadas ao trono de Deus. Eles são mencionados cerca de 100 vezes na Bíblia Sagrada, mas a descrição de sua aparência é um tanto enigmática. Alguns são mencionados no Apocalipse com 6 asas, enquanto no livro de Ezequiel eles têm apenas 2. Após o livro de Gênesis, os querubins são mencionados novamente no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18. O texto fala sobre a Arca da Aliança, um objeto sagrado no antigo Israel, que simbolizava a presença de Deus entre seu povo. A arca era uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro, contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. A arca era mantida dentro do tabernáculo, uma tenda que servia como lugar de adoração e encontro com Deus durante as viagens dos israelitas pelo deserto. No topo da Arca da Aliança estava o propiciatório, também conhecido como a tampa da expiação. Essa peça era feita de ouro puro e tinha 2 querubins de ouro batido em suas extremidades. Os querubins estavam voltados um para o outro, com asas estendidas sobre o propiciatório, formando uma espécie de trono ou espaço sagrado. Os querubins sobre o propiciatório não são apenas decorativos, eles têm um significativo profundo. Eles simbolizam a presença constante e vigilante de Deus. Segundo a tradição, era entre esses querubins que a voz de Deus se manifestava para falar com Moisés, conforme indicado em Êxodo 25, 22. Os querubins aparecem novamente na Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, quando Salomão construiu o templo. O Templo de Salomão foi erguido como um local permanente para a Arca da Aliança e como centro espiritual para o povo de Israel. Salomão, seguindo os desejos de seu pai, o rei Davi, construiu o templo para honrar a Deus e consolidar Jerusalém como o coração espiritual e político do reino. Este templo era para ser a morada terrena de Deus, um lugar onde a presença divina seria manifestamente centrada. Dentro do templo, Salomão dedicou uma atenção especial ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Ele mandou fazer 2 grandes querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Cada querubim tinha cerca de 4,5 metros de altura, com asas de igual comprimento, estendendo-se por todo o espaço sagrado. As asas dos querubins tocavam as paredes do templo de um lado e se encontravam no centro sobre a Arca da Aliança do outro lado. A função principal desses querubins era simbolizar a presença e a proteção de Deus. Com suas asas estendidas sobre a arca, onde as tábuas da lei estavam guardadas, eles criavam um espaço divinamente protegido e santificado. Em Isaías capítulo 37, versículo 16, conhecemos o local onde habitam os querubins. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Esse versículo é proferido num momento de crise profunda, quando o reino de Judá, sob o reinado de Ezequias, enfrenta a ameaça iminente do poderoso exército assírio, liderado por Senaqueribe. Os assírios, que já haviam devastado várias cidades de Judá, enviam mensageiros a Jerusalém com uma mensagem desafiadora, proclamando que nenhum deus das nações conquistadas havia sido capaz de resistir a eles, e que o mesmo destino aguardaria o Deus de Israel.
Ezequias, angustiado, mas resiliente em sua fé, busca refúgio na oração. Ele se dirige ao templo, o coração espiritual de Jerusalém, e ora fervorosamente, reconhecendo a majestade e o poder exclusivo de Deus, que criou o céu e a terra e que reina eternamente acima dos querubins. Mas em Ezequiel, entre os capítulos 1 e 10, é onde encontramos muitos detalhes sobre os protetores da árvore da vida no jardim do Éden. A visão de Ezequiel na Bíblia é uma das representações mais complexas dos querubins. Em 597 a.C., após uma série de revoltas contra o Império Babilônico, Jerusalém foi capturada pelo rei Nabucodonosor II. Esse evento levou ao primeiro grande exílio de judeus, incluindo o jovem sacerdote Ezequiel, que foi deportado para a Babilônia. Em 586 a.C., uma segunda revolta resultou na destruição completa do Templo de Salomão e na devastação de Jerusalém, levando a uma segunda onda de deportações. O exílio levou a profundas crises de fé entre os judeus. Muitos questionavam a presença e a eficácia de Deus, perguntando-se por que ele permitira que o seu templo fosse destruído e seu povo exilado. No exílio, Ezequiel tem a seguinte visão sobre os querubins. O profeta descreve a chegada de uma tempestade do norte, um grande redemoinho com uma nuvem imensa, fogo intermitente e um brilho ao redor. No meio disso, Ezequiel viu que saía algo semelhante a 4 seres viventes. Ezequiel descreve inicialmente as criaturas como tendo a forma de seres humanos, mas essa é apenas uma parte da sua aparência complexa. Cada uma das criaturas possui 4 faces e 4 asas, sugerindo uma capacidade de movimento e percepção além do comum. Cada criatura tem 4 faces diferentes, cada uma olhando para uma direção diferente, frente, trás, esquerda e direita, o que simboliza uma onisciência capaz de ver em todas as direções sem necessidade de se virar. As faces são de um homem, um leão, um boi e uma águia. As criaturas têm 2 asas que se estendem para cima, tocando as asas das outras criaturas ao lado, e 2 que cobrem seus corpos. Isso não apenas sugere um voo majestoso e coordenado, mas também um sinal de reverência e humildade. Os corpos, além disso, são cobertos de olhos, tanto nas asas quanto ao redor de todo o corpo. Ezequiel enfatiza que as criaturas não se viram quando se movem. Elas podem mover-se para qualquer uma das 4 direções sem mudar a orientação. Acompanhando cada uma das criaturas, há uma roda no chão ao lado de cada uma delas. Ezequiel descreve essas rodas como sendo como a cor do berilo, e tendo uma construção como se fosse uma roda dentro de uma outra roda. As rodas movem-se juntamente com essas criaturas, para qualquer das 4 direções sem se virar. As descrições das rodas também incluem que os aros delas estão cheios de olhos ao redor. Esses são os querubins, que também foram vistos na visão de João no livro do Apocalipse ao redor do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Agora que já sabemos quem são os guardiões da árvore da vida, continuamos nossa jornada bíblica. Sairemos do Éden e conheceremos a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Para não perder esse conteúdo, inscreva-se no canal e clique no sininho das notificações. Vou deixar os vídeos dos capítulos anteriores aqui em cima. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.